Hello, good evening. Hoje vai ser tudo em inglês. Tô brincando. Essa lei e essa resolução têm sido bem cobradas nesses últimos concursos aí. Especificamente no IFMA de 2023, que foi organizado pela OCP, caíram duas dessa resolução, né, que é a SNE número 1 de 2021. Então, trata-se de um documento mais recente, né, 2021, e como ele é mais recente, tudo que tem para trás dessa data aí de concurso, lógico, não vai cobrar esse conteúdo, né? Já a lei de acesso à informação, ela é interessante porque ela é uma lei de 2011, mas que, né, pelo menos assim, todos os concursos de IF que eu já tentei aí, que inclusive 2012, não é, já existia essa lei. Eu nunca vi cobrar, tá? Só que, né, como é um conteúdo realmente que já deveria estar sendo cobrado há muito tempo, né, porque é um conteúdo necessário, aí começou a ser cobrado, ok? Eu vou começar por essa aqui, essa lei de acesso à informação. Ela tem 12 laudas, 12 assim. Tem essa última, tá vendo? E aí, a 11ª é a décima, e é isso. São dessa parte das disposições finais e transitórias, que são coisas geralmente também que não caem, tá? E, ao mesmo tempo, eu fui marcando algumas coisas mais finais aqui, mas eu vi que até mais ou menos aqui tem coisas que estão nas questões. Eu acho também que algumas coisas, como isso aqui, não é da classificação do sigilo de informações, não é, de quem a quem cabe essa competência, esse tipo de informação, eu acho que é algo que é passível de ser cobrado, ok? Mas também não achei muitas questões, né, como eu estava falando, mesmo sendo um documento mais antigo, porque é uma coisa que começa a ser mais cobrada agora. Aquele professor Júlio Martins, que sempre está falando das provas de Instituto Federal, ele tem, quando o pessoal tem perguntado, né, o que tem caído mais, tem sido uma lei mais cobrada, e de fato, né, do simulado que eu montei, tem uma questão do IFMA, por isso que eu fiz questão de falar logo sobre isso também, e de Cefet Minas, acho que são duas, da mesma prova, que me chamou a atenção também. E aí, como eu já falei, né, a resolução número 1, ela caiu no IFMA, né, foram duas questões. Para uma prova de 10 questões, caírem duas questões de uma resolução, né, isso é bem forte. Aí, lembrando que essa resolução, essa de 2021, ela vai tratar diretamente sobre a educação profissional e tecnológica, tá? Então, por isso que é tão importante. E essa lei aqui porque tem sido cobrada mesmo. Aí, esses conteúdos que eu tenho visto que não tem muitas questões, eu vou criar as questões. Essas semanas seguintes todas aí vão ser mais focadas nas questões e eu vou tentar enxugar ao máximo esses conteúdos que faltam, né, que falta para a gente postar, tá? Então, eu fui marcar aqui de cara, nas disposições gerais, essa parte, né, que esses procedimentos, né, que estão dispostos nessa lei devem ser observados pela União, Estados, DF e municípios, porque aí depois vem essa parte, né, quem deve se subordinar a essa lei, e aí tem uma questão lá que vai tratar justamente, né, sobre isso aí, né? Subordina-se ao regime desta lei, né? Que tipo de empresas? Empresas públicas, né? Fundações públicas, autarquias. Então, é um conteúdo importante. Às vezes, não é uma coisa tão cobrada, essa parte inicial, mas tem lei que, principalmente por não ser muito cobrada, que, né, que, que está comendo papel, pouquinho, que acaba focando nessa parte mais inicial aí, tá?
E aí, como sempre, aquilo que eu... Ah, falar nisso, deixa eu marcar aqui. Aquilo que eu marco com esse amarelo alaranjado é o que eu vi cair nas questões, tá? E aí eu vou tentar focar nesses inícios assim, mas assim, eu não gostei muito dessa lei, tá? Então, foque naquilo que for realmente mais básico, mais inicial, e no que caiu ali na questão, tá? Tente pegar ao máximo o que está na questão e a parte mais inicial. Eu falo isso porque tem momentos que eu acho ela meio repetitiva em algumas coisas, não é nem só repetitiva, ela vai tratando de uma informação e aí vai acrescentando algumas coisas e fica parecendo que é tudo a mesma coisa, e aí deixa a gente um pouco cansado, tá? Aplicam-se, eu vou pegar essa parte aqui inicialzinha, né, como eu já estava falando, vou botar aqui para cima, Deus. Subordinam-se ao regime desta lei os órgãos públicos integrantes da administração direta dos poderes executivo, legislativo, incluindo as cortes de contas e judiciário e do Ministério Público, as autarquias, as fundações públicas, as empresas públicas, as sociedades de economia mista e demais entidades controladas direto ou indiretamente pela União, Estado, Distrito Federal e municípios. Aí tem que prestar atenção que, no caso de colocar, né, uma questão como essa aqui, a banca ela vai querer um exemplo, né? Vai querer que marque aquela que não faz parte. Eu estou entregando ouro, né? Mas assim, aquela que não faz parte. Então, é uma coisa que não vai aparecer aqui. Às vezes tem questão que fica mais fácil de perceber porque eles pegam o que está aqui e botam um não. Eles pegam o que está aqui e trocam um advérbio. Mas nessas assim, que eles pegam e botam uma coisa que não está aqui, tem horas que a gente fica, será que é isso mesmo, né? Será que eu que estou esquecendo que isso não estava no texto? E aí, de repente, né, erra a questão porque, vixe Maria, eu não vou lembrar. Mas, se, né, caso esqueça esse conteúdo e tal, foque na coerência das coisas que estão aqui. Então, assim, fundação pública, empresa pública, né, sociedade de economia mista, né, que vai ter essa coisa de misturada, tem um público, tem um privado, né? E aí, autarquias e aí entidades controladas, que aí, se é controlada direto ou indiretamente pela União, estados, DF, municípios, tem um viés público, tá? Então, focar nessas questões. Porque tem horas que a gente não vai lembrar. Tem uma ou outra coisa que a gente vai lendo tanto dessa lei quanto da resolução, a resolução mais ainda, porque tem, né, como se refere à educação, tem muita coisa de LDB lá, né? E aí isso vai ficar mais fácil. Essa lei já é mais chatinha, principalmente porque não é uma lei que a gente tem um hábito de ler e tal, tá? É, essa aqui também eu marquei por um motivo específico, tá? Então, ter cuidado, porque tem essas informações, e aí no artigo 2º, fala-se sobre as entidades privadas sem fins lucrativos. Então, tem que ter cuidado para não confundir a que tem fins lucrativos com a que não tem, tá? Então, aplica-se as disposições desta lei no que couber às entidades privadas sem fins lucrativos que recebam para a realização de ações de interesse público recursos públicos. Então, e aí, por isso que elas vão entrar, tá? E eu não preciso ler essa parte toda, não foquem muito assim. A quem interessa, né, qual é o foco, né, dessa lei? Que é muito isso, assim. Vocês vão perceber que as questões estão muito voltadas para isso, tá? E aí, sempre assim, ó, foco, recursos públicos, ó, aqui de novo, tá vendo? Deixa eu botar aqui. Então, veja a coerência do conteúdo. Os procedimentos previstos nesta lei destinam-se a assegurar o direito fundamental de acesso à informação e devem ser executados em conformidade com os princípios básicos da administração pública com as seguintes diretrizes. Perceba que sempre está a questão pública envolvida, né? Observância da publicidade como preceito geral e do sigilo como exceção, divulgação de informações de interesse público, independentemente de solicitações,
utilização de meios de comunicação viabilizados pela tecnologia da informação, fomento ao desenvolvimento da cultura de transparência na administração pública e desenvolvimento do controle social da administração pública. Não vi isso aqui em questões, eu acho que pode ter aí alguma questão de alguma prova que, né, que esteja rolando, mas sempre que tiver princípios, diretrizes, dever, direitos, é bom focar. Eu acho isso aqui passível de cair, tá? Então, eu vou fazer um recorte, igual eu tenho feito. Eu não consegui, porque me embolou demais esse negócio de projeto de doutorado, mas eu vou, em todos, eu vou fazer esses recortes e botar tudo. Eu quero fazer os mapas mentais coloridos, bonitinho, não sei o quê, e aí por isso que eu não caminhei muito com isso. Mas, de qualquer forma, eu vou fazer esses recortes, porque na correria tem gente, por exemplo, que vai pegar material agora para estudar. E mesmo até quem já está estudando tem que pegar para revisar. Então a gente foca, né, naquilo que a gente vê assim, poxa, isso aqui é mais passível de cair. E aí sai colando assim, ó, faz igual o John Nash, quem gosta de uma mente brilhante, o matemático John Nash, ele pegava e saiu colando um monte de coisa, lógico, né, que ele também tinha uma questão patológica, a gente vai entrar aqui, mas eu tô meio assim, de honesto, estou colando os trem na parede aqui, para lembrar, tá? Essa parte do que é informação, documento, informação sigilosa, pessoal, tratamento de informação, disponibilidade e autenticidade, eu não vejo necessidade. Agora me chamou a atenção o que é integridade, porque a gente tem uma noção de milhares de coisas, mas é só lembrar que tudo se trata de qualidade de informação aqui, né? A maioria das coisas. E aí, integridade tem a ver com a integridade da qualidade da informação e primariedade, que eu acho que foi a primeira vez que eu vi essa palavra, tem a ver com a qualidade da informação coletada na fonte, ou seja, a gente tem aquela noção de fonte primária, né, e tal. Mas só para a gente ter noção, porque eu acho que não é algo que possa cair assim. E aí é dever do Estado garantir o direito de acesso à informação que será franqueada mediante procedimentos objetivos e ágeis de forma transparente, clara e em linguagem fácil compreensão. É uma coisa também que eu acho que pode cair, tá? No capítulo 2, a gente tem aqui sobre o acesso a informações e da sua divulgação, não é? E aí cabe aos órgãos e entidades do poder público, né, assegurar a gestão transparente da informação, propiciando amplo acesso a ela e sua divulgação, proteção da informação, garantindo-se sua disponibilidade, autenticidade, integridade, né, como a gente acabou de falar, integridade nesse sentido aí, proteção da informação sigilosa e da informação pessoal, observada a sua disponibilidade, autenticidade, integridade e eventual restrição de acesso, e aí vai falar também em outros momentos aqui sobre essa questão de restrição, que é lógico que se tiver em questão a soberania nacional, a segurança nacional, ela vai ser restrita, né? Mas, no geral, ela, ela vai ser transparente, né? Ela vai ser divulgada. O acesso à informação de que trata esta lei compreende, entre outros, os direitos de obter orientação sobre os procedimentos para a consecução de acesso, bem como o local onde poderá ser encontrada ou obtida a informação almejada. Então, lembrando que o que eu marco dessa cor aqui é o que eu vi lá sendo cobrado na questão. E aí é legal eu fazer os recortezinhos, porque a gente pode pegar, imprimir para não ficar estando de folha, né? E a parte da resolução lá mesmo, a gente vai ver que só é interessante para a gente até chegar no médio técnico. Quando vai para graduação e pós-graduação, não é interessante, porque possivelmente é uma coisa que não vai cair, tá? E aí, imprimir a lei toda é legal, mas a gente, né, não ganha tanto tempo. Informação contida em registros ou documentos produzidos ou acumulados por seus órgãos ou entidades, recolhidos ou não, arquivos públicos, informação produzida ou custodiada por pessoa física ou entidade privada. Essa parte aqui, ela vai até aqui, ó, tá vendo? E esse aqui depois foi vetado. E aí, o que que acontece? Eu marquei porque eu vi sendo cobrada aqui essa primeira, né? Então, se for cobrado esse primeiro inciso aí, os outros também podem ser, de certa forma, cobrados, tá?
mas vejam que é sempre assim, informação exercida pelos órgãos e entidades, aí pertinente à administração do patrimônio público. Então, tem uma linguagem, tem uma coerência aí entre essas ideias que leva a gente a chegar na hora da questão e pensar assim, não, essa questão aqui não está fazendo sentido. Aí vai aparecer lá, por exemplo, em vez de ter essa orientação sobre esses procedimentos, aí tem lá a palavra excluir, exclui, né? Não tem acesso. Então, para não ter acesso, só se realmente for uma coisa sigilosa, entendeu? Eu tô ali agoniada, porque é o horário do passeio dela. Aí eu não vou me ater tanto a essas questões aqui, mas vejam se tem, principalmente assim, é, quer que marque a incorreta. Então, se a gente tem de A até E e quer que marque incorreta, vai ter vou usar uma nomenclatura aqui, o patinho feio na questão aí. Então, tem quatro que vai ter mais coerência, né? Ou que vai ter coerência total, mas que a gente, mesmo que não saiba, vai ficar olhando assim, isso, né, faz mais sentido. E tem uma que a gente vai ver assim, poxa, essa não tem aqui nada a ver. O que eu achei um pouquinho complicado desse documento é que não é um documento que a gente tem muito contato, né? Com o qual a gente tem muito contato. Então, tem algumas coisas meio escorregadias, mas eu acho que só quando eu li aqui, e aí fui lendo de novo, eu vi que é muito essa coisa assim, é voltado para o público, né? O que é público, mesmo que seja ali misto, né? Aí, no caso de empresas, né, também sem fins lucrativos, e as pessoas têm o direito a solicitar essa informação, inclusive, se ela estiver disponível, ela tem que ser dada de imediato, e se ela não estiver disponível, tem lá um prazo de, eu acho que foram 20 dias para, né, serem disponibilizadas, e elas não vão ser disponíveis se for um caso de segurança pública, tá? Então, eu vi que é muito nesse sentido, ok? Então, aqui, ó, aquela parte, é que essa aqui está numa questão. É dever dos órgãos e entidades públicas promover, independentemente de requerimentos, a divulgação em local de fácil acesso, quer dizer que só vai divulgar as informações se alguém fizer o requerimento? Não. Independente de requerimentos, tá? No âmbito de suas competências de informação de interesse coletivo. Então, é uma informação que interessa a todos, né? A sociedade no geral. Então, ou geral por eles produzidos ou custodiados. Então, ela tem que ser promovida, tá? Aí vai falar o que que deve constar nessa divulgação, pelo menos das três questões que eu vi, assim, eu não vi nada muito nesse sentido aí, né? Mas é bom também ir grifando e olhando, eu acabei não querendo grifar, tá? Aí essa questão, de fato, eu vi mais de uma forma mais geral, né? De a informação ser de fácil acesso, né? Então, por exemplo, aqui não vai ter nada falando disso, talvez no futuro tenha, mas as questões de acessibilidade, por exemplo, né? Para as pessoas que são cegas, para as pessoas que são surdas. Então, dessas outras questões que eu acho que com o tempo eles podem acrescentar mais na lei, tá? Aí eu marquei isso aqui também, porque, sei lá, a banca gosta muito de número, então os municípios com população de até 10 mil habitantes ficam dispensados da divulgação obrigatória na internet, o que se refere o parágrafo segundo, que é esse aqui, vou até marcar ele também, que é esse aqui. Deverão utilizar todos os meios e instrumentos legítimos que dispuserem. A em Caetité é engraçado essa coisa de informação, lógico que não tem a ver diretamente com isso, né? Mas cidade pequena, aí quando a pessoa falece, aí eles vão divulgar no carro, a família de Santos gostaria de informar que fulano de tal. Aí tem umas formas lá de eles falarem as coisas e tal. Então, assim, a gente sabe que cidades menores, não é? Vão ter formas diferentes aí de divulgar certas notícias. Então,
É obrigatória a divulgação em sítios oficiais da rede mundial de computadores e internet, mas nos municípios com população de até 10 mil habitantes ficam dispensados da divulgação obrigatória da internet, tá? Que às vezes não faz nem tanto sentido, para muitas pessoas ali não faz tanto sentido, e às vezes existem outras formas de divulgar. O acesso a informações públicas será assegurado mediante criação de serviços de informações aos cidadãos, órgãos e entidades do poder público, em local com condições apropriadas para atender e orientar o público quanto ao acesso a informações e informar sobre a tramitação de documentos nas suas respectivas unidades. E, assim, tem uma questão que, embora essa lei seja de 2011, a gente sabe que, assim, as leis são criadas e as coisas vão acontecendo, né? Então, por exemplo, não tem muito tempo que o sistema, é, o SEI, né? Que é um sistema hoje que a gente usa para tudo. Antigamente eu ia protocolar alguma coisa, por exemplo, lá na UNEB, eu pegava a folhinha de papel lá, ia lá no protocolo e fazia o pedido, né? Hoje a gente entra no SEI e faz tudo de forma, né, de maneira informatizada. Então, é lógico que existem algumas coisas ainda bem analógicas, né? Mas muita coisa é informatizada. Então, existem informações que antes as pessoas tinham acesso a elas, de uma maneira muito mais física e hoje é bem mais digital. Então, essa lei, ela é mais ainda necessária nesse momento, né? Protocolizar documentos e requerimentos de acesso a informações e realização de audiências ou consultas públicas, incentivo à participação popular ou a outras formas de divulgação. E lógico que a gente está falando, por isso que a gente tem que ter em mente aqui que não se tratam das empresas, privadas com fins lucrativos, tá? Essa lei não tem a ver com essas empresas, nem com cooperativas. Ixi, acabei de dar uma dica do procedimento de acesso à informação. Qualquer interessado poderá apresentar pedido de acesso a informações aos órgãos e entidades referidos no artigo 1º, que está lá, né, que eu acabei de falar aqui, do relembrar, né, que não se trata de entidades, privadas com fins lucrativos, por qualquer meio legítimo, devendo o pedido conter a identificação do requerente e a especificação da informação requerida. Agora, é importante, entender que essas informações requeridas, há uma vedação em relação à exigência dos motivos para essa solicitação. Então, o fato de o pedido conter a identificação do requerente e a especificação da informação, eu quero informação sobre a vacinação da Covid, né? Aquela explicação que você teria que dar, eu quero por isso, isso, isso e isso, ela não pode ser exigida, tá? Então, de acordo com o parágrafo 3º, são vedadas quaisquer exigências relativas aos motivos determinantes da solicitação de informações de interesse público, ok? Ah, aqui, lógico, né? Não podem, como eu falei também nessa questão de exigência, não podem conter exigências que inviabilizem a solicitação na identificação, né? E os órgãos e entidades do poder público devem viabilizar a alternativa de encaminhamento de pedidos e acesso por meio de seus sítios oficiais da internet. E aí, aquela facilitação sobre a qual a gente já falou lá em cima. E eu tenho o hábito de ler as coisas assim, às vezes meio fora da ordem linear. O órgão ou entidade pública deverá autorizar ou conceder o acesso imediato à informação disponível. Eu me antecipei em alguns momentos aqui para conectar algumas ideias, tá? Então, se a informação estiver disponível, o órgão ou entidade pública deve autorizar acesso imediato, tá? Ou conceder o acesso imediato. No caso de não ser possível esse acesso imediato, o órgão ou entidade que recebeu o pedido deverá, em prazo não superior a 20 dias, comunicar data, local e modo para se realizar a consulta, né, efetuar a reprodução, obter a certidão
indicar as razões de fato de direito à recusa total parcial do acesso pretendido ou comunicar que não possui informação, né? E aí vai indicar algum órgão ou entidade que a detém, ou né, remeter esse requerimento, cientificando o interessado da remessa de seu pedido de informação, ok? Também pode ser prorrogado, isso aqui, por mais 10 dias, mediante justificativa expressa, e sem prejuízo da segurança, da proteção de informações do cumprimento da legislação aplicável, o órgão ou entidade poderá oferecer meios para que o próprio requerente possa pesquisar a informação de que necessitar. Então, aí vai buscar meios para resolver essa questão, tá? Essa busca, né, e o fornecimento é gratuito, tá? Esse serviço de busca e fornecimento é gratuito. Deixa eu voltar aqui mais. E é direito do requerente obter o inteiro teor de decisão de negativa de acesso por certidão ou cópia. Sobre os recursos, no prazo de 10 dias a contar da sua ciência, ele pode interpor um recurso, tá? No caso de indeferimento do acesso, o recurso será dirigido à autoridade hierarquicamente superior a que exarou a decisão impugnada, e aí deve se manifestar no prazo de 5 dias. Eu acho que isso aqui não é muito a coisa, assim, para cair, para ser cobrado, tá? Mas aí a gente vai ver também se cai mais algumas questões aí, ou então vou fazendo uma questãozinha ou outra e a gente vai focando, tá? Aí, fora isso, eu acho que o máximo foi até aqui, ó, que eu vi que, né, que foram cobrados nas questões, se eu não estou enganada. Sobre as restrições de acesso, e aí não pode ser negado acesso à informação necessária à tutela judicial ou administrativa de direitos fundamentais, da classificação da informação quanto ao grau e prazos de sigilo. Então, de acordo com o artigo 23, são consideradas imprescindíveis à segurança da sociedade ou do Estado e, portanto, passíveis de classificação as informações cuja divulgação ou acesso irrestrito possam, aí, como eu falei, em quais casos esse acesso, né, ele vai se restringir, né? Pôr em risco no caso de pôr em risco a defesa e a soberania nacionais ou a integridade do território nacional, prejudicar ou pôr em risco a condição de negociações ou as relações internacionais do país, ou as que tenham sido fornecidas em caráter sigiloso por outros estados e organismos internacionais, pôr em risco a vida, a segurança ou a saúde da população, oferecer elevado risco à estabilidade financeira, econômica ou monetária do país. Percebam que tudo tem a ver com nesse sentido mais amplo, né? Prejudicar ou causar risco a planos ou operações estratégicos, né, porque concordou, ficou estranho, das Forças Armadas, prejudicar ou causar risco a projetos de pesquisa e desenvolvimento científico ou tecnológico, assim como a sistemas, bens, instalações ou áreas de interesse estratégico nacional, pôr em risco a segurança de instituições ou de altas autoridades nacionais ou estrangeiras e seus familiares, ou comprometer atividades de inteligência, bem como de investigação, fiscalização em andamento, relacionadas à prevenção ou repressão de infrações. De acordo com 24, a informação em poder dos órgãos e entidades públicas, observado seu teor e em razão de sua imprescindibilidade à segurança da sociedade ou do Estado, poderá ser classificada como ultra secreta, secreta ou reservada, tá? E aí tem aqui uns prazos máximos de restrição de acesso. Então, ultra secreta, 25 anos, secreta, 15 anos, reservada, 5 anos, do Bozo lá, 100 anos. Era 100 anos, não era? Ai, gente, eu não aguento, não. Já pensou se botasse aqui? Ia ser ultra secretíssima. Aí, assim, é uma coisa meio bestinha, né? Mas, quando eu vejo números, eu já acho que esse povo pode cobrar, tá? As informações que puder colocar em risco, ele se aproveitou disso aqui, ó.
As informações que puderem colocar em risco a segurança do presidente e vice-presidente da República e respectivos cônjuges e filhos, filhas serão classificadas como reservadas e ficarão sob sigilo até o término do mandato. Aí botou 100 anos. Ai, exercício ou do último mandato em caso de reeleição. Vou até marcar isso aqui. Ok? E aí, depois disso aqui, deixa eu ver se marquei isso aqui da proteção do controle de informações sigilosas, né? Que é dever do Estado controlar o acesso e a divulgação de informações sigilosas produzidas por seus órgãos e entidades, assegurando a sua proteção. Aí, nesse ponto que eu acho que é, ficou. Se bem que isso foi feito em 2011, né? Mas assim, eu achei que assim, a redação ficou meio assim, sabe? Poderia ser mais direta, mais objetiva, não sei. Aí, pegando também um gancho daquela da ultra secreta, secreta e reservada. Eu sou uma pessoa reservada, até parece. Aí vem a classificação do sigilo de informações no âmbito da administração pública federal, né? No grau de ultra secreto das seguintes autoridades: presidente da República, vice-presidente, ministro de Estado e autoridades com as mesmas prerrogativas, comandantes da Marinha, do Exército, da Aeronáutica e chefes de missões diplomáticas e consulares permanentes no exterior. Aí tem mais umas questões aqui, né, do grau secreto, deixa eu marcar isso aqui, e no grau reservado. Aí quais são as autoridades? Mas não achei assim uma coisa. Eu acho que daqui, gente, marquei isso aqui. Só que isso aqui fui eu. É o tratamento das informações, que eu acredito que é uma coisa também importante por ser, né, o foco serem as informações pessoais. Então, deve ser feito de forma transparente, com respeito à intimidade, vida privada, honra e imagem das pessoas, bem como as liberdades e garantias individuais. Aqui, eu acho que foi isso aqui, ó. Eu estava procurando. Aqui, as informações pessoais a que se refere a esse artigo relativas à intimidade, vida privada, honra e imagem. Só que assim, aí terão acesso restrito, independentemente de classificação, pelo prazo máximo de 100 anos. Só que a informação, por exemplo, né, vou dar um exemplo aqui, sobre o cartão de vacina do presidente da República, não é uma coisa simplesmente que faz parte da intimidade da vida privada, né? É um cartão de vacina de um presidente da República no meio de uma pandemia. Eu acho que foi isso aqui. Com base nisso aqui, que saiu botando. Mas se foi sigilo de 100 anos em tudo. Quase que botava sigilo de 100 anos com quantas latas de leite condensado tinham consumido nas padarias e de conquista. Mas poderão ter autorizado a sua divulgação ou acesso por terceiros diante de previsão legal ou consentimento expresso da pessoa a que ela se referir. Essa aula eu não vou poder liberar no YouTube para o povo. Ai, ai. Vai, começa a me xingar lá. Aí aqui, questão de consentimento de parte médica, das responsabilidades. Aí o agente público militar, aí tem essa parte do agente público. Eu vou ler isso aqui novamente, mas isso aqui eu acredito que vai casar muito com o que a gente já leu dos outros documentos que tem a ver com agentes públicos, né? Mas eu vou marcar de qualquer forma, tá? Essa aqui eu não marquei, não. Eu vou ler de novo. Recusar-se a fornecer informação requerida nos termos desta lei, retardar deliberadamente o seu fornecimento ou fornecê-la intencionalmente de forma incorreta, incompleta, imprecisa. São coisas assim, meio intuitivas. E no regime jurídico, no Código de Ética, já trata sobre essas coisas aqui, né? Então, só vai casar mais ainda. Utilizar indevidamente, né? Bem como subtrair, destruir, inutilizar, desfigurar, alterar ou ocultar total ou parcialmente informação que se encontre sob sua guarda, ou a que tenha acesso ao conhecimento em razão do exercício das atribuições do cargo. Aí, lembrando que uma outra coisa que tem também lá é impor sigilo em informação, ocultar, sempre nesse sentido assim, se for uma informação que deve ser feita, né, para o bem coletivo, ela não pode ser escondida, né? Ela não pode ser, como eu posso falar?
A pessoa não pode ser impedida de ter essa informação. Eu ia usar outra palavra bem mais fácil. Divulgar ou permitir a divulgação, acessar ou permitir acesso indevido à informação sigilosa, se ela é sigilosa ou então se trata de uma informação pessoal, você não vai, né, divulgar ou permitir essa divulgação, né? Impor sigilo à informação para obter proveito pessoal de terceiro ou para fins de ocultação de ato ilegal cometido por alguém, aí aquela parte também, não é? Alguém cometeu um ato ilegal, o que que você tem que fazer? Imediatamente falar com um superior. Ocultar da revisão de autoridade superior competente informação sigilosa para beneficiar-se outrem ou em prejuízo de terceiros e destruir ou subtrair por qualquer meio documentos concernentes a possíveis violações de direitos humanos por parte de agentes do Estado. E isso aqui a gente sabe que rola, né? Já teve gente até tentando mudar uma cena de um negócio, não vou nem falar muita coisa. Aí tá citando aqui o regime jurídico, tá? Essa lei 8.112 de 11 de dezembro de 1990 é o regime jurídico, e aí já tá aqui também. E eu acho engraçado quando apresenta alguma lei bem antiga, tipo assim, 1950, uma coisa bem. Isso aqui também eu achei que, né, é algo que pode cair. Então, a pessoa física ou entidade privada que detiver informações em virtude de vínculo de qualquer natureza com o poder público e deixar de observar o disposto dessa lei, estará sujeita às seguintes sanções. Então, são coisas, né? Advertência, aí, 2, multa, 3, rescisão do vínculo com o poder público, suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a administração pública por prazo não superior a 2 anos e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração pública até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade. Aí depois disso aqui, toda hora eu falo, né? Aí depois disso aqui vem as disposições finais transitórias, tá? Então, em relação a essa Lei 2.527 de 2011, que trata sobre a Lei de Acesso à Informação, é isso. Eu achei só um pouco assim, um texto um pouquinho carregado, mas eu acho que é essa sensação de nunca ter lido a lei. Eu vou parar essa gravação e aí eu vou fazer a outra para ficar mais leve, tá? Vai.